Olá pessoal, bem-vindos ao quarto bloco da nossa aula de noções propedêuticas do direito do trabalho. Aqui nós vamos trabalhar, nesse momento, nós estamos falando sobre princípios constitucionais aplicáveis no âmbito das relações de trabalho. Eu já falei do princípio da unidade da Constituição, falei do princípio da concordância prática ou harmonização, o princípio da força normativa da Constituição, o princípio da máxima efetividade ou eficiência ou interpretação efetiva. E aí a gente precisa compreender, né, que há mais uma sequência de princípios que não podem ser desprezados. Um deles é a interpretação conforme a Constituição. Por quê? Porque não é somente pensar na previsão constitucional específica que deve ser levada à aplicação nas relações de direito material, mas também que a disciplina infraconstitucional, que naturalmente deve ser mais minudente que a previsão constitucional, deva se interpretar, deva ser aplicada, deva ser disciplinada conforme a Constituição. Essa é a ideia de uma interpretação conforme, que vai levar em consideração, e aí sim é o momento de falar dele, o macro princípio constitucional da proteção da dignidade da pessoa humana, do artigo 1º, inciso 3º. Perceba, é o mais importante princípio e por isso deve ser tratado com cuidado de ourives, como uma joia preciosa. A gente precisa realmente ter cuidado para não vulgarizar o princípio da dignidade da pessoa humana, da proteção à dignidade da pessoa humana. É uma linha que não pode ser desprezada. Mas é claro que essa ideia da proteção à dignidade da pessoa humana vai ser interpretada também de acordo com outros importantes princípios constitucionais, como a valorização do trabalho, que está no inciso 4 e também, no inciso 4 do artigo 1º, mas também no artigo 170, da justiça social, do 170 e 193, e até mesmo da função social da propriedade, né, que a gente vê no artigo 5º, inciso 22 e 23, e também no artigo 186. Tudo isso aqui é importante. Note, só para vocês compreenderem um pouco essa matéria, né? Eu ainda pretendo fazer um papeando com Pamplona sobre esse tema, que é o tema do trabalho escravo. Note que quando tivemos a previsão constitucional da possibilidade do confisco, né, em relação a determinadas terras, né, que já tínhamos a Constituição sobre substâncias psicotrópicas, mas a ideia de situações em que tenham caracterizado o trabalho escravo, né? Tudo isso está relacionado a uma função social da propriedade também. Perceba que determinados aspectos vão ser respaldados no sistema constitucional como um todo, que deve ser interpretado segundo uma linha de unidade. E isso que é importante. E me perdoe quase desabafar aqui com vocês. Por quê? Porque às vezes eu me assusto quando as pessoas trazem princípios e não contextualizam, não percebem isso. Quando nós tivemos a modificação constitucional, sem sombra de dúvida, está respaldada também no princípio da função social da propriedade e vários outros princípios constitucionais, né? Eu gostaria de deixar isso assim como realmente uma lição fundamental para entender toda essa aplicação de princípios constitucionais às relações de trabalho. Por quê? Porque agora é hora de trabalharmos sobre princípios clássicos do direito do trabalho, né? A gente vai pensar aqui em princípios clássicos de trabalho em espécie. Só que eu quero já fazer uma provocação aos senhores, né? Porque isso pode ser um bom tema, ou extrair daqui vários bons temas para a sua monografia final de curso, para o seu TCC. Por quê? Porque eu uso, e acho bastante razoável utilizarmos, né, como referencial teórico para o estudo dos princípios, a obra clássica Princípios de Direito do Trabalho, do Américo Pla Rodrigues. Me socorro também da Principiologia do Direito do Trabalho, de Luiz de Pinho Pedreira da Silva, né? Mas eu tenho que provocar isso no mundo de hoje. Num Brasil de hoje, pós-reforma trabalhista.
E aí, amigos, eu tenho feito palestras pelo país, eu tenho sido convidado a palestrar sobre flexibilização, relativização ou reinterpretação dos princípios do direito do trabalho depois da reforma trabalhista. Eu vou provocá-los aqui. E eu digo com liberdade, meus amigos. Nós temos que pensar realmente, e eu estou dizendo isso como uma dica de um tema. Se você está sem tema, claro, começou o curso agora há pouco, mas você está sem tema, mas quer maturar isso, você pode fazer uma análise de todos os princípios, né, uma sistematização principiológica e analisando cada um deles, os seus contrapontos, ou pode pegar esses princípios em espécie, pegar cada um desses princípios, ou seja, um desses princípios, e trabalhá-lo. Né? Quando você pensa princípio da proteção, numa sociedade da prevalência do negociado sobre o legislado, princípio da continuidade, em que se teve um prestígio a um contrato intermitente. Né? Note que nós temos aqui vários princípios, né? Discussões sobre princípio da irrenunciabilidade de direitos, mas em situações em que eu tenho quitações totais na Comissão de Conciliação Prévia, a própria Supremo já tinha reconhecido na norma infraconstitucional. Mas, nos PDVs, e a reforma trabalhista vem ao encontro dessa previsão da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mas não somente nela, na homologação da conciliação extrajudicial, né? Vamos discutir como é que fica a irrenunciabilidade de direitos nesse ponto. A continuidade, já disse, em relação ao contrato intermitente, a primazia da realidade, quando a gente fala do trabalhador autônomo, né? Quando a gente fala, desculpe, me permita, não é uma manifestação política, mas me perdoa, vou ter que dizer, é um país esculhambado, né? Porque você tem uma lei que, entre outras coisas, fala de um trabalhador autônomo exclusivo e depois mudam a exclusividade por medida provisória e a gente fica nessa confusão. Sobre a reforma trabalhista, dê uma pausa aqui também, volte lá, abra aí no seu computador o canal Pamplona e veja a playlist que eu fiz comentando toda a reforma trabalhista. Todas as minhas primeiras impressões sobre a reforma trabalhista estão lá disponíveis para você. O pessoal do SES me autorizou a não somente botar isso para os alunos, mas para toda a comunidade, prestando um serviço à comunidade, trazendo a minha visão, porque é preocupante. Então nós temos vários ramos ou várias questões referentes a princípios tradicionais do direito do trabalho que passam a ser repensados depois dessa reforma. Então, cada um deles pode ser um corte específico para você fazer um senhor trabalho de conclusão de curso. Será uma honra tê-lo. Quem sabe você depois transforma isso para um artigo, para uma publicação com Qualis, tendo um respaldo maior, ou eventualmente até num livro, embora tenho que dizer isso como professor de pós-graduação, hoje a CAPES valoriza muito mais a produção de um artigo do que de um livro. É interessante, eu digo isso porque eu sou autor de livros, mas vejo-me compelido a tentar produzir muito mais artigos do que livros dentro dessa nova visão. Né? Então, quem sabe não seja também um caminho para os senhores, vai ser um prazer. Né? Os senhores sabem, eu fui professor de quase todos os professores do nosso após. Quase todos foram meus alunos, ou na graduação, ou na especialização, ou no curso preparatório para o concurso, ou mestrado, ou doutorado, ou em cursos online. Então, por que eu não vou ter a oportunidade, talvez, né, de ter cada um de vocês que estão me vendo nesse momento com meus colegas? Será um prazer. Pense nessas publicações. Estou dizendo com absoluta liberdade de um parceiro, de um aliado seu. Pense, é uma frase do jornalismo norte-americano, publish or perish, publica ou pereça, publique ou pereça, né? Pense transformar o seu TCC, seu trabalho de conclusão de curso, pelo menos em um artigo, para uma publicação, vai lhe dar um diferencial e será um prazer tê-lo aqui como nosso colega.
vamos agora enfrentar, depois dessa introdução, que é uma grande provocação para as suas reflexões. Quais são os princípios clássicos do direito material do trabalho? Vamos pensar em espécie. O mais importante deles, aquele que é o sentido, a razão do direito do trabalho, é, sem sombra de dúvida, o princípio da proteção. Da proteção ao hipossuficiente econômico, na expressão consagrada de Cesarino Júnior. Mas como é essa proteção? Essa proteção, esse princípio da proteção, ele se desmembra em 3 regras de aplicação, ou princípios autônomos, ou subprincípios. Isso vai variar de acordo com a visão metodológica de cada autor, eu dou liberdade, mas é preciso compreender cada um deles e também contextualizar isso com a reforma trabalhista. A proteção se manifesta de acordo com princípios, regras de aplicação ou subprincípios da norma mais favorável, da condição mais benéfica e do indúbio pro operário, indúbio pro mísero. Vamos explicar cada um deles como se fossem princípios autônomos e vocês tenham a liberdade para a construção metodológica que acharem mais conveniente. A norma mais favorável, o princípio da norma mais favorável ou da regra de aplicação da norma mais favorável. Aqui nós temos algo que tem de ser bem entendido mesmo. A concepção a priori é simples. Dentro de um conflito normativo que se solucionava no passado pelas regras da anterioridade, especialidade ou superioridade, no campo do direito do trabalho, deveria ser resolvido pelo princípio da norma mais favorável ao trabalhador. Esse é o conceito, essa é a extensão do princípio. Note que o princípio da norma mais favorável está na Constituição. Quando nós vemos no caput do artigo 7º da Constituição, que são direitos trabalhadores urbanos e rurais, viu? Além de outros que visem a melhoria da sua condição social. Esse além de outros que visem a melhoria da sua condição social, quer dizer que o que está ali na Constituição é o patamar civilizatório mínimo e a norma infraconstitucional poderia estabelecer normas mais benéficas, né? Normas mais favoráveis. Ou seja, nós temos uma constitucionalização do princípio da norma mais favorável. E como isso se dá, como nós identificamos qual é a norma mais favorável? Por quê? Porque é complicado. Porque a norma às vezes não traz, o texto positivo não traz somente um dispositivo, mas sim uma série de dispositivos. E aí, uma norma tem condições mais interessantes em um aspecto, mas menos interessantes em outros. Mais favoráveis em um aspecto e menos interessantes em outro. Como é que faz? Algumas teorias tentaram identificar nesse contexto qual a norma mais favorável. Acumulação, ou seja, pegar cada um que é o melhor. O conglobamento, ver a ideia de qual, no conjunto das normas, qual a mais favorável. Ou o conglobamento mitigado, que era o conjunto das normas, mas separado por instituto ou mecanismo, ou é um conglobamento mitigado orgânico. Esta é uma questão interessante que se resolvia, aqui é interessante, que se resolvia tradicionalmente pelo conglobamento. Só que, a partir da reforma trabalhista, nós passamos a ter um critério de direito positivo que diz que o acordo coletivo prevalece sobre a convenção coletiva. Ou seja, a ideia da norma mais favorável, que era, como eu disse, um princípio constitucional, ela estava constitucionalizada no artigo 7º, de repente sofre uma flexibilização ou um abalo na norma infraconstitucional estabelecida na reforma trabalhista. Essa é uma questão interessantíssima para você abordar no seu trabalho de conclusão de curso. Mais interessante ainda, porque você pode trazer precedentes, não somente de direito positivo ou positivado, mas das decisões do Supremo Tribunal Federal. Por quê, meus amigos? Porque o exemplo mais tranquilo no passado
sobre a questão da norma mais favorável era do verbo não é mais. É horrível essa piada, mas valeu. Era da prescrição do FGTS. Por quê? Porque nós tínhamos uma previsão genérica da prescrição de 5 anos, a pensão quinquenal, até o limite de 2, lá no artigo 7º, inciso 29 da Constituição. Previsão genérica para os direitos trabalhistas como um todo. E a lei do FGTS, no parágrafo 5º do artigo 28, dizia lá a questão de uma prescrição trintenária, que já estava consagrada na súmula 95 do TST, que veio a ser incorporada na súmula 362, apenas com o estabelecimento do limite de 2 anos da extinção, que estaria constitucional. Bem, lamentavelmente, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a prescrição era a quinquenal, não era a trintenária. Numa lamentável decisão do Supremo Tribunal Federal. Lamentável mesmo. Porque, note, foi uma interpretação extremamente restritiva que não levou em consideração aspectos históricos. Porque o FGTS veio em sucessão da estabilidade decenal, veio para garantir o tempo de serviço no lugar da proteção ao emprego. E perceba quem é o empregado que tradicionalmente vai à Justiça do Trabalho ainda estando empregado. Só vai depois desempregado. Quando você limita a 5 anos, significa que relações de emprego que sejam superiores a 5 anos vão fulminar de um momento em que o empregado só poderia normalmente ter acesso depois de extinto o vínculo. Situações anteriores, sei lá, para casa própria, algo do gênero, é possível sim, mas perceba que o indivíduo nessa circunstância ia reclamar no seu trabalho, podendo o risco de perder o emprego, num sistema que lamentavelmente não garante a proteção contra a despedida sem justa causa ou a despedida arbitrária. Então, o Supremo, de certa forma, nos esvaziou o princípio da norma mais favorável, a regra de aplicação da norma mais favorável, ou o subprincípio da norma mais favorável. Estou colocando isso por quê? Porque a discussão sobre a norma mais favorável no direito do trabalho contemporâneo brasileiro do século XXI pode ser por si só o tema da sua monografia de final de curso, do seu TCC. Sem sombra de dúvida, para mim, um tema fascinante. Seguindo ainda o princípio da proteção, né, e para pensar em outro subprincípio, regra de aplicação, né, ou princípio próprio, a condição mais benéfica, né, que também precisa ser bem explicada no conceito e na extensão do princípio. O fundamento básico do princípio, regra de aplicação, sobre o princípio da condição mais benéfica, está no artigo 468 da CLT, casado com o artigo 9º da CLT, né, na ideia da inalterabilidade in pejus, né, do contrato de trabalho. O contrato de trabalho é inalterável, naquela expressão de um ex-ministro, é imexível, não é? Mas ele é inalterável, né, unilateralmente. Bilateralmente é possível, desde que não gerasse prejuízo ao empregado. A ideia da inalterabilidade unilateral é o que fundamenta, por exemplo, o empregado querer recusar uma promoção. Às vezes ele não quer ser promovido, que pode ganhar mais, mas pode ter um conjunto de responsabilidades maiores que ele não se sente apto ou que ele tenha outras perspectivas em sua vida. São circunstâncias que devem ser levadas em consideração. Então, nós temos algumas previsões específicas na jurisprudência que revelam a aplicação do princípio da condição mais benéfica. Os melhores exemplos para mim são a súmula 51, no inciso 1º dela, a súmula 288, o inciso 1º dela também, e a orientação jurisprudencial 325 da SDI do TST. Vou colocar na tela aqui, bora lá? Súmula 51. Norma regulamentar. Vantagens e opções pelo novo regulamento.
Artigo 468 da CLT. 1. As cláusulas regulamentares que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento. Vamos para 288. Súmula 288, complementação dos proventos da aposentadoria. 1. A complementação dos proventos de aposentadoria, instituída, regulamentada e paga diretamente pelo empregador, sem vínculo com as entidades de previdência privada fechada, é regida pelas normas em vigor na data de admissão do empregado, ressalvadas alterações que forem mais benéficas. Artigo 468, novamente citado. E a OJ 325. Aumento salarial concedido pela empresa. Compensação no ano seguinte em antecipação, sem a participação do sindicato profissional. Impossibilidade. O aumento real concedido pela empresa a todos os seus empregados somente pode ser reduzido mediante a participação efetiva do sindicato profissional no ajuste, nos termos do artigo 7º, inciso 6º da Constituição Federal. Comigo. Aqui nós temos exemplos da aplicação da condição mais benéfica. Eu digo isso com liberdade. Eu nasci em 1972, sou juiz desde 95, fui juiz com 23 anos, né? E em 2006 eu assumi e fui titular por quase 10 anos da gloriosa primeira vara do trabalho de Salvador. E meus amigos, era impressionante, eu peguei processos muito antigos mesmo. Eu nasci em 72, cheguei a pegar processo de 76 em execução, né? E o que eu digo? Eu mesmo, na minha condição de magistrado, com muita frequência, eu mandei aplicar uma norma já revogada da Petrobras dos anos 60, nem era nascido, né? Mas por quê? Porque aquela norma tinha se incorporado aos contratos dos trabalhadores por força da súmula 468, do artigo 468 e da súmula 51. São situações que precisam ser sempre lembradas para dizer que princípios não são norma para inglês ver, não são norma que deve ser desprezada. É preciso ter realmente em mente que eles têm uma aplicabilidade, eles têm efetivamente uma efetividade. Como terceiro princípio, regra de aplicação ou subprincípio do princípio da proteção, é preciso falar do indúbio pro operário ou indúbio pro mísero. É uma regra importantíssima, né, na ideia de interpretação. É o reconhecimento da condição de hipossuficiência, da condição de vulnerabilidade do trabalhador, para que quando eu tenha normas com interpretações múltiplas, eu tenha que seguir aquela que seja mais favorável ao empregado. Muitas vezes decorrente de uma situação, de um contrato de adesão. Eu gostaria que você tivesse em mente que essa não é uma norma, digamos assim, alienígena, estranha, que não existe em outros ramos. Existe. E diria mais, dentro desta socialidade ou sociabilidade que veio ao Código Civil de 2002, o próprio artigo 423 do Código Civil, né, quando trata de uma disciplina do contrato de adesão, tem uma norma equivalente, ela fala lá, 423, quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, ou seja, que permitam várias interpretações, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente. Meu amigo, mutatis mutandis, mudando o que tem que ser mudado, é a mesma coisa. Quando não tivermos cláusulas ambíguas ou contraditórias num contrato de trabalho, digo mais, num preceito normativo, né? Digo mais, até num texto de lei, temos que pensar na interpretação mais favorável ao empregado. Eu posso dar alguns exemplos, mas eu vou dar um exemplo aqui de provocação. Um exemplo que a reforma trabalhista mudou. Por quê?
Porque nós tínhamos, por exemplo, a discussão sobre a natureza jurídica da parcela decorrente da supressão do intervalo intrajornada. Vem cá, o cara tinha o intervalo, não teve o intervalo completo, e aí tem que pagar. É salário ou é indenização? É natureza salarial ou indenização? A súmula 437, o inciso 3º, pacificou a ideia de que era salário, tinha natureza salarial. Essa previsão foi... A lei não era clara, não. A lei não era clara. Havia com frequência quem interpretasse que era indenização. E o TST entendeu que era salarial. Claro que essa matéria, e aí vocês vão ver na aula própria sobre remuneração, ou sobre a aula própria sobre duração do trabalho, né? Teve modificação na reforma trabalhista para pensar em natureza indenizatória. Mas aí foi uma mudança da lei, não da interpretação do indúbio pro operário ou indúbio pro mísero. No próximo bloco, nós continuamos falando de princípios de direito do trabalho.